Bem, turma, estamos aqui em mais uma edição do Voz do Horizonte, né? É sempre um prazer, Aurélio. Eu estou recebendo aqui várias pessoas de Horizonte, ou pessoas amigas de Horizonte, ou pessoas para falar de temas que são importantes para o Horizonte. Você é uma das pessoas que faz parte aí desse rol. É um amigo pessoal, né? Para quem não sabe, o Aurélio é médico, né? Se formou comigo na Universidade Federal do Ceará. Fez depois residência em pediatria, depois fez oncologia, né, finalizou aí mestrado, já finalizou, acho que doutorado, ele vai daqui a pouco dizer. É um cara que hoje atua no estado do Ceará na oncologia clínica, né, tem duas empresas, a Oncovi e o Núcleo Cearense de Hematologia e Oncologia do estado do Ceará, que é a NOC. Enfim, é um estudioso, né, por definição, e um grande cara do ponto de vista de conhecimento. A gente vai conversar um pouquinho aqui, afora as lembranças de faculdade, lá da universidade. É um torcedor do Fortaleza, fanático, mais do que eu até. E dentro do nosso mundo, da nossa convivência, eu tenho a grata satisfação de poder ter conhecido o Aurélio na universidade, sou amigo de toda a família, enfim, esposa, os filhos, nossos filhos estudaram nos mesmos colégios. A família da gente tem uma relação muito próxima, é um cara que é muito querido da nossa família, mas eminentemente é um grande profissional de saúde e hoje milita, viu, Aurélio? Depois que você fizer a sua apresentação, a gente vai bater um papo. Ele milita em uma área que é um drama para o estado do Ceará do ponto de vista de saúde pública, que são os serviços de oncologia. Ele hoje que está aí descentralizando esse serviço, né, já está na nossa cidade. Eu que sou de Crateús, ele agora implantou um serviço de oncologia lá em Crateús. E o nosso mote desse bate-papo, dessa nossa conversa aqui nos Vozes de Horizonte é exatamente sabendo da competência dele, do grau de capilaridade que ele tem nos mais diversos setores, públicos e privados, e da capacidade que ele tem de levar o serviço de oncologia para o interior do estado do Ceará, nós vamos conversar aqui para que nós possamos também levar isso para a realidade lá da nossa população de Horizonte. Então, assim, para quem não lhe conhece, fale aí um pouquinho sobre você, sua formação, e a gente toca o barco aqui. Bom, prazer, Alexandre, estar aqui. O Alexandre é colega de turma, amigo pessoal, é um ex-grande jogador de futebol. E, assim, eu acho que a expectativa dele como atuação nessa área política, eu acho que leva uma expectativa boa, de confiança, de trabalho, de construção de um caminho para a saúde. Então, assim, quem é o Aurélio? O Aurélio, hoje ele é um oncologista clínico. A gente se formou junto na UFC. Depois eu direcionei para a oncologia. Fiz residência de oncologia clínica lá no Hospital do Câncer. Fiz mestrado, fiz doutorado, né? E agora eu participo hoje da diretoria da Associação Médica Brasileira, né, que é a entidade que chancela todos os especialistas do ponto de vista da área médica, atuação médica. E a oncologia em si ela é uma área hoje crescente, a demanda hoje de profissionais, por um lado, né, a gente tem uma limitação de profissionais, mas a gente tem uma limitação muito maior de serviços que possam, né, descentralizar isso de capitais. Então, é uma necessidade hoje que o paciente, né, não precise ser sempre transferido para Fortaleza, que ele tenha uma centralização, que ele tenha uma conversa entre sistemas de saúde, atenção primária, secundária e terciária, seja do Estado, seja da questão de desregionalização e regionalização. Então, acho que o Alexandre está no caminho, né, pensamento correto, pensamento de descentralizar. Já existe hoje vários modelos que isso está acontecendo, então o caminho é por aí, Alexandre. E assim, Aurélio, eu queria te perguntar para que quem está nos ouvindo, até e principalmente para quem é o maior interessado, que é a população, né? Dentro dessa tua caminhada, desse processo de descentralização, de oferecer o serviço de oncologia para o interior do estado do Ceará, eu quero te perguntar para tu dizer assim, como é que está sendo esse processo, quanto tempo tem demorado, eu sei que você já vai iniciar lá em Crateús, tu estivesse em Juazeiro, colocou no Juazeiro, como é que está? Só para que a população possa entender, 2 pontos que eu acho que está na cabeça de quem vai nos ouvir. Primeiro, é possível fazer?
É possível a gente colocar isso lá em Horizonte, por exemplo, que a nossa intenção é o nosso desejo, e essa vai ser nossa busca enquanto gestor, enquanto homem público, né? Através, obviamente, das parcerias, das capilaridades e da união dos três poderes, município, Estado e governo federal, mas em quanto tempo isso é possível estar na porta do cliente para que diminua esse sofrimento de andança para a capital? Eu acho que é possível, sim, né? Hoje, né? Eu não tinha, há alguns anos, eu tinha deixado de atuar no serviço público, já estava com mais de 10 anos, mas é um campo bem desafiador. Eu ajudei a construir alguns serviços, como, por exemplo, o serviço do Messejana de Oncologia. Né? Qual o grande fundamento? Primeiro que você tem que bolar uma estratégia, um projeto que ele converse com o Estado. Então, o Estado tem que participar dessa regionalização, dessa pactuação, seja de orçamento financeiro, seja a parte do gerenciamento do paciente. Então, é possível, sim. E segundo, é uma decisão também local, porque na medida que você, né, decide reservar uma parte dos recursos, e esses recursos, em geral, eles são recursos, tem recursos de atenção primária, de atenção secundária e de atenção terciária, são das 3 esferas, isso pode ser que necessite dessa combinação de gestão municipal com a gestão estadual, com a gestão federal. O serviço de oncologia hoje, a rigor, ele precisa ser no molde, né, a gente chama de UNACOM e CACOM. O que é UNACOM? É aquele serviço que não tem uma radioterapia. Né? E o que é o CACOM? É aquele serviço que tem químio, rádio e cirurgia. Então, é um serviço mais completo, ele interna, então ele faz uma complexidade maior. Onde é que isso é equilíbrio? Ele é equilíbrio na hora que o município deixa de transferir, o município deixa de gastar com viagem, com hospedagem. E onde é que vem esse recurso? A rigor, esse recurso ele deixa de ser transferido para outro município, ele deixa de ser feito somente em Fortaleza, e ele é pactuado que esse recurso venha direto para a unidade que seja no interior. Então, nesses moldes é que está sendo desenhado o serviço do interior, né? Ele existe um orçamento de todo o Estado. Esse orçamento, em geral, esse recurso, ele vem, os recursos de oncologia, a consulta vem da atenção primária, a consulta ela é paga pelo município. Então, o município ele tem que ser, né, o gestor, o orçamento, o mandante de pagar a consulta. Mas, no entanto, a questão dos tratamentos em si, ele é pago pela atenção terciária, portanto, ele vem de esfera federal. O governo federal vem, reconhece aquele serviço como um NACOM ou como CACOM e manda o recurso para que o Estado faça o repasse. Então, essa combinação é importante. Então, se o gestor municipal decide que é importante para ele, não só na esfera política, mas na esfera técnica, é importante que isso seja pactuado e vamos buscar recurso e, com certeza, o profissional, a questão da capacitação é bom para o município. Você tem capacitação de pessoas, você tem gestão de empregos, vocês têm gestão de resolutividade no próprio município. Vocês têm que o município recebe aquele recurso, repassa dentro de uma esfera, né, que o trabalho é gerado e é mantido ali. Então, eu acredito sim, é importante. O que tem que ressaltar é que precisa de uma responsabilidade. Então, a responsabilidade é equipe técnica, equipe municipal e equipe de governo estadual. Então, a gente chama que isso é gestão nas 3 esferas. E a gente tem discutido com alguns outros assuntos em outros podcasts, em outros bate-papos, Aurélio. Em alguns deles a gente fala na esfera político-partidária. E, obviamente, a gente que está nesse processo de se colocar à disposição para construir, dentro da política partidária, os mais variados serviços, a gente entende que a decisão de estar, do ponto de vista partidário, do lado ou contrário a um governo, ele é menor do que a necessidade da população. Então, o partido que o gestor estará à frente sempre será o partido da sua cidade, o partido da população. Então, a gente não tem assim nenhuma dificuldade em entender que, no futuro, a depender de quem esteja no governo estadual ou no governo federal, a saúde é uma questão suprapartidária. Então, buscar os recursos sempre será
foco do gestor para que a gente coloque em prática. Porque, afinal de contas, hoje, eu falei sobre ortopedia com um outro colega, você conhece o Henrique, a gente também entende que deve ser descentralizado e é hoje um dos flagelos, né, do estado do Ceará. A exemplo é a oncologia. Então, a gente precisa também descentralizar esse serviço e tratar isso na questão exatamente que você comentou aí, na questão técnica, na questão suprapartidária e na questão da necessidade da população de uma forma geral. E a oncologia é um setor que a gente não pode mais deixar somente para as capitais. A gente está vendo aí, né, o Instituto do Câncer, CRIO, esses setores, inclusive o ambiente privado superlotados, né? E a gente sabe que os dois maiores desgastes e motivo de insatisfação da população para com o serviço público é o acesso e a resolutividade. Então, você levando esse serviço para o interior, você vai aumentar o acesso. Aumentando o acesso, você melhora a resolutividade. E isso casa com a maior satisfação e o bem-estar do coletivo. Então, é assim que a gente imagina. E como é que foi? Você que voltou aí para o serviço público há uns 10 anos, mais ou menos, como é que foi assim, esse tempo de construção e esse trabalho que você vai iniciar lá em Crateús agora, na prática? A partir de quando vocês vão iniciar? Vocês vão começar com consulta clínica? Já vai ter radioterapia? Qual o tempo de ter... Hoje, aliás, minto, já vai ter quimioterapia? Em quanto tempo vocês terão que implantar a radioterapia? Como é que é isso para que a população entenda de como é que isso vai chegar no município? A gente primeiro projetou, né? A gente foi uma iniciativa privada, portanto foi um investimento que a gente construiu a clínica, não existia isso lá em Crateús, então a clínica é privada. A gente vai começar os serviços privados, então hoje a gente começa abrindo para a parte oncologia clínica, que é a parte quimioterapia, isso vai acontecer já de cara, de imediato. Aí a gente abre no serviço privado e espera, né, uma chancela da autorização pública. Como é a autorização pública? A gente tem alguns acordos que vai ter um orçamento. Então, a partir desse orçamento, de um recurso liberado, o dinheiro vai ser liberado para tratar X pacientes. A gente imagina que vai tratar em torno de 700 pacientes mês, né? E a gente imagina que esse acordo hoje, inicialmente, ele é em torno de 6 meses. A partir de 6 meses, a gente espera que esse serviço esteja credenciado no Ministério da Saúde, lá se tornando um NACOM, e a partir do que ele seja um NACOM, ele vira, né, para receber regularmente esse recurso do Ministério da Saúde. Então, uma vez que esse orçamento, né, ele é gasto dentro da saúde, você tem, né, Ministério Público, você tem várias esferas de controle, o próprio Estado participa de monitoria, e do ponto de vista de credenciamento, a gente espera que nesse prazo o serviço esteja credenciado no Ministério da Saúde e receba esse recurso direcionado para o serviço. Portanto, não é um dinheiro mais gasto pelo município, ele é um dinheiro que vai vir de fora e é um orçamento novo para o município. Então, está mais ou menos dessa forma. Acorda-se o orçamento ele é acordado seja com o Estado, seja com os líderes políticos da região, né, desde que busquem emendas para que tenham recurso. E, a partir daí, a gente traça um projeto que vai buscar o credenciamento no Ministério. Uma vez credenciado, esse recurso ele vem direto do Ministério da Saúde. Não mais de orçamentos aleatórios, jamais de emendas. Pronto, então só para que a população possa entender. No primeiro momento, o Aurélio e o grupo dele fez um investimento privado lá na cidade de... Aí eu estou falando especificamente de Crateús. Eles vão ter um prazo para fazer o credenciamento junto aos órgãos competentes, né, órgãos federais e tal, mas durante esse prazo ele vai receber um recurso de manutenção enquanto isso ocorre. E esse recurso que ele vai receber, de onde vem esse recurso? Pode vir de dois fundos, ou diretamente do gestor municipal através de emendas que ele possa arranjar, ou através do governo do Estado, de emendas que o governo do Estado decidiu levar. Então, dessas duas formas, eles irão se manter até que esteja regulamentado e, a partir de então, eles possam caminhar com as próprias pernas e não mais depender de recurso municipal, né, senhor Aurélio? Exatamente. E vejam bem, eles vão aí, num primeiro momento, aí, salvaguardar
e tratar e acompanhar em torno de 700 pessoas na cidade de Crateús, que é uma cidade de em torno de 90 mil habitantes, mais ou menos, né? E acaba que não é mais só Crateús, né? Isso, que aí Acaba a pega a gente pegando região. região de Sobral até o Piauí. Então, a gente levando isso para a realidade lá no nosso horizonte, obviamente você vai promover essa rede e disponibilizar essa rede de tratamento para toda a regional ali, toda a região metropolitana, né? Todo o nosso, as várias cidades que ali compõem. Então, assim, muda muito a realidade de um município. Além de que, como o Aurélio muito bem falou, gera emprego, né, diminui o sofrimento, as idas para Fortaleza, uma série de outros benefícios que vai fazer. É tão bacana, Alexandre, que a gente já tem, né? Temos o Emoce querendo se juntar a gente tem, né, o laboratório do Emoce querendo ir, a parte de uma central de imagens com PET, então a gente tem várias outras áreas da saúde que querem ir também se juntar ao projeto de Crateús. E obviamente esse projeto é SUS. A gente não está falando de atenção primária, mas isso leva um aumento da oferta de serviço de saúde para toda a região. E uma contrapartida que a gente vai levar também é a questão da educação continuada, que é uma coisa que eu gosto. Então, a gente vai formar técnicos, a gente vai formar atualização médica e atualização multiprofissional. Então, isso toda a região ganha. A ideia, o que é basicamente? A gente precisa gerar profissionais de saúde da região para ficar na região. Porque nem sempre eu consigo trazer médico de fora, trazer enfermagem de fora. Então, uma vez que a gente forme os profissionais da região, a região começa a ter uma autonomia de se gerar os profissionais, de manutenção do serviço. Isso é fundamental, fomentar esse aprendizado para que todos nós, aí no caso, trazendo isso de Crateús para o Horizonte possa caminhar com suas próprias pernas e ter os seus profissionais tocando o barco, como isso é uma realidade de várias outras cidades que você tem aí tão bem implantado os serviços de oncologia. Exatamente. E uma coisa que a gente defende muito lá em Horizonte é uma cidade industrial, né, eminentemente, né, vive das empresas e tudo, tem uma arrecadação muito boa, mas a gente acredita que para o futuro precisa de um gestor que facilite o aumento dos serviços. Eu acho que o que tem para Horizonte, para o futuro, é você fomentar os mais variados serviços, porque a parte orgânica industrial, ela se faz, né, como tão bem tem se feito, não só em Horizonte, mas a região metropolitana inteira, Maracanaú, você vê ali Eusébio, Itaitinga, Horizonte. Essas cidades elas crescem do ponto de vista industrial por uma questão orgânica, né? É claro que a ajuda do prefeito, as parcerias sempre tem o seu valor, mas a gente enxerga em Horizonte uma veia que deve sim ser estimulada pelo gestor do ponto de vista de serviço. E aí entra muito bem, se você levando um serviço de oncologia, né, estimulando o sistema privado, vai abraçar outros entes da saúde, e assim você tem que fazer também com os vários outros setores, né? Na educação, enfim, cultura, lazer, turismo, tudo isso você tem que fomentar os mais variados serviços para que o município possa, sim, inclusive, estimular o comércio local, porque Horizonte, o comércio é um comércio menor, por exemplo, do que Pacajus, que é uma cidade vizinha. Então, nós temos que trabalhar esses vários serviços para que a economia local possa estar mais fortalecida. E é nosso interesse, é nosso foco levar essas expertises, né? Por isso que a gente está batendo esse papo aqui, porque você já é um cara que já está fazendo isso. E em fazendo isso, a gente, se Deus quiser, a gente estando na frente do município de Horizonte, esse será um dos nossos focos também. Iniciar esse processo de levar o serviço de oncologia para toda a região metropolitana, mas com sede lá no município de Horizonte. Tem uma semente que é bem fácil a gente associar, né? Uma vez que você leva uma rede de saúde forte, estruturada, que está crescendo, a educação vem junto. Então, a educação leva a uma série de crescimentos, forma pessoas, você capacita e gera economia local. E assim foi. Juazeiro teve um boom assim, Quixadá, Xerambim teve um boom assim. Então, você tem várias regiões que viraram polo de saúde, polo de educação, polo comercial, com essas associações de saúde, educação e o setor econômico ele vem junto. Ele vem crescendo e aí você gera
né, demanda local, você gera qualidade de vida, você gera uma série de outras estruturas que se conversam. Então, assim, Aurélio, eu quero, antes de mais nada, finalizar aqui agradecendo a você ter disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo, eu sei da sua correria, mas fundamentalmente aqui da semente que a gente está plantando aqui, que é discutir a necessidade de nós levarmos esse braço da saúde para a nossa região, a nossa cidade lá de Horizonte. Então, assim, saber que eu conto com um amigo que já está fazendo isso, saber que eu conto com um amigo que já tem essa expertise, já está na prática nessa atuação e tem interesse em expandir os seus locais de atuação, né? Não só lá no Sertão Central, lá na nossa querida, minha terra natal, Crateús, mas principalmente aqui para a região do entorno da capital, até facilita, né, o processo pela questão geográfica mais perto, é muito gratificante para a gente. Pode ter certeza que a partir de 2025, se Deus quiser e for nossa realidade do ponto de vista de gestor do município de Horizonte, a gente vai passar a ter conversas não só no podcast, mas as conversas serão: Aurélio, vamos fazer. Como é que nós temos que começar, por onde iremos começar e em quanto tempo nós iremos implantar. Esse vai ser o nosso diálogo a partir de 2025, se Deus quiser. É esse o nosso desejo e para isso que a gente tem lutado. Então, eu quero aqui finalizar te agradecendo demais o conhecimento e a disponibilidade. Eu agradeço, Alexandre. Eu acho que não estaríamos discutindo aqui se eu não soubesse da sua, né, vocação, da sua seriedade para desenvolver a questão política e pública. Então, assim, não adianta a gente falar, né, e se perder com palavras quando a gente não tem a seriedade de levar isso para frente. Então, assim, confio, né, acredito, e independente da gente, né, conseguir ou não, que eu acho que às vezes essas discussões políticas não dependem só de uma pessoa, então a gente tem uma vontade, que a vontade já mexe montanhas, né, já mexe um bocado de coisa. Então, pode contar e a gente estará junto no próximo, no futuro bem próximo. Um abraço, meu irmão. Obrigado, fique com Deus. Abraço da família toda. Valeu, obrigado, pessoal.